E se eu te disser que você pode estar se sentindo como se você fosse feita de Doritos? Deixa eu te explicar. A verdade é que a relação entre o que a gente come e como a gente se sente está diretamente ligada ao impacto dos alimentos no nosso DNA e o que chamamos de expressão gênica. A gente não pode mudar os nossos genes, mas a gente pode sim mudar a forma como eles se manifestam. A gente pode ligar ou desligar genes relacionados à saúde ou à doença. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Flora, certificada pelo IIN em Nutrição Integrativa. E esse é mais um episódio onde falamos sobre saúde. Antes de começar, quero te perguntar se você se identifica com algum desses sintomas que eu vou te falar. Cansaço constante, dores nas articulações, dores musculares, inchaço, constipação, diarreia, síndrome do intestino irritável, azia ou refluxo. E que tal congestão, alergias, asma ou problemas nos seios da face? Névoa mental, dor de cabeça, insônia, depressão, ansiedade, mudanças de humor, talvez ganho de peso, compulsões alimentares ou dificuldade para emagrecer. E a sua pele? Tem acne, eczema, psoríase? Ou afta frequente, resfriado constante, aquela sensação de estar sempre meio doente, para baixo? Talvez sua libido esteja em baixa, ou você lide com TPM, ovários policísticos ou sintomas de menopausa. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas coisas, é bem possível que você esteja sofrendo de síndrome SL. O que é isso? É quando você simplesmente se sente um lixo. É quando você acorda se sentindo um lixo e é aquele dia que você se sente horrível, por dentro, por fora. Sabe do que eu tô falando? Às vezes as pessoas andam por aí se sentindo assim. E o pior, achando que é normal, mas não é. Muita gente acha que esse é o normal, já se acostumou a viver assim. Mas esses sintomas, eles são como um alerta do seu corpo dizendo: ei, tem alguma coisa errada aqui dentro e você precisa olhar para mim. Mas a maioria das pessoas ignora. E aí, com o tempo, esses sinais podem evoluir para doenças mais graves e crônicas. O mais preocupante é que virou tão comum sentir essas coisas que muita gente acha que é natural. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Comum não é o mesmo que normal. E é tudo menos normal. Só que a boa notícia aqui é que a gente tem muito mais controle sobre como nos sentimos do que imaginamos. A gente tem muito mais poder sobre a nossa saúde do que fizeram a gente acreditar. Só que ninguém ensinou isso pra gente. Ninguém mostrou pra gente como o que a gente come está diretamente ligado ao nosso bem-estar e ao nosso risco de desenvolver doenças. E aqui eu quero fazer um parêntese. Outro dia eu estava numa pracinha com um amigo e com o filho e com a minha filha, né? A gente levou eles para brincar. E aí eu tinha mandado para ele o vídeo que eu fiz aqui falando sobre gordura abdominal. Aí eu falei para ele: você seguiu o canal e tal. Ele: você mandou aquele vídeo para mim, não sei o quê. Mas a minha questão é que isso é genético da minha família. Eu falei: não, mas a genética não é assim. Seria uma injustiça muito grande da natureza se todo mundo tivesse predestinado. Você nasceu assim, a sua genética é assim e você não pode mudar. Nossa, muito injusto. Então, a gente pode mudar sim. É exatamente o que eu acabei de falar ali acima. É o botãozinho, você vai ligar ou você vai desligar aí a sua predisposição. A verdade é que ninguém nasceu com um manual de instruções do corpo humano. Você recebeu o seu quando você nasceu? Porque eu não recebi. Então, por isso, nesse episódio, eu quero te dar ferramentas práticas para que você comece a fazer escolhas alimentares mais conscientes, mais alinhadas com a sua saúde, para que você comece a se sentir melhor. Então, pega aí o seu chazinho, dá um pause aí, vai lá fazer, que hoje eu vou falar beça, tá? E você não precisa esperar meses ou anos. Na maioria das vezes, a melhora começa em poucos dias. A minha missão é te ajudar a reprogramar o seu corpo
para curar ele, para trazer ele de volta para as configurações de fábrica lá do início, seu estado natural de saúde. E o que eu descobri ao longo dos muitos anos estudando é que a raiz de quase todos os sintomas tem um ponto em comum. Você consegue adivinhar qual é? É a inflamação crônica de baixo grau, aquela que a gente nem percebe, mas que ela está ali silenciosamente gerando todos esses desconfortos. E sabe o que mais influencia essa inflamação? É a comida. Eliminar o que faz mal e adicionar o que faz bem. É simples assim. Porque, no fim das contas, nós somos aquilo que comemos. As células, os órgãos, os tecidos, o cérebro, a pele, os músculos, os ossos, tudo é construído com matéria-prima. E essa matéria-prima vem da comida. A estrutura das nossas células que define como elas funcionam e, portanto, como a gente se sente, também depende do que a gente consome. Proteínas, gorduras, minerais, vitaminas e por aí vai. A relação entre o que comemos e como nos sentimos está intimamente ligada ao impacto dos alimentos no nosso DNA e, mais especificamente, sobre a expressão gênica. Não dá para mudar os genes com os quais nascemos, mas dá para mudar como eles se comportam, se vamos ativar os genes da saúde ou os genes da doença. E tem um campo da ciência que estuda isso. É chamado de nutrigenômica ou nutrigenética, dependendo da abordagem. Basicamente, a nutrigenômica ela investiga como os alimentos interagem com o nosso corpo e afetam a nossa saúde. Em outras palavras, a comida é como um código. A cada garfada, você está atualizando o seu software biológico. Você está dando comando para os seus genes, que afetam os seus hormônios, o seu metabolismo, a sua imunidade, a sua microbiota intestinal, a sua química cerebral. A gente esquece muito do cérebro, né? O cérebro, coitado, ele fica muito abandonado nessa história, mas ele é afetado também, assim como todos os órgãos do nosso corpo. Então, começa a lembrar do seu cérebro também. Agora, será que a caloria é tudo igual? Tipo, é caloria? Num laboratório, talvez seja. Se você queimar 1.000 calorias de Coca-Cola, 1.000 calorias de brócolis, a energia liberada vai ser a mesma. Só que é isso, que uma caloria mede a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de 1 litro de água no grau Celsius. Mas dentro do nosso corpo é completamente diferente. Comer 1.000 calorias de Coca-Cola e 1.000 calorias de brócolis tem efeito absolutamente diferente no organismo. Isso daí não precisa fazer nenhum estudo, que isso daí você entende muito fácil. Então, não, nem toda caloria é igual quando ingerida. Por isso que eu não curto essa ideia de considerar calorias, estou comendo calorias, não sei o quê. Para mim o que importa é a qualidade daquele alimento ali. A maioria de nós sabe que os alimentos nos dão energia em forma de calorias. E o corpo transforma esses alimentos, vitaminas, minerais, aminoácidos, gorduras, carboidratos em energia através de um processo que acontece dentro das nossas células, nas mitocôndrias. Ali é produzido o ATP, a moeda de energia do corpo. É isso que alimenta cada uma das trilhões de reações químicas que acontecem no nosso organismo a cada segundo. Só que quando a gente entope essa máquina com comida industrializada, processada, cheia de açúcar, gordura ruim, aditivo químico, a nossa energia cai, a inflamação sobe, o estresse oxidativo aumenta e os sintomas pioram, até virar uma síndrome, até virar uma questão inflamatória mais séria. A grande questão é por que a qualidade do combustível importa? Pensa comigo. Colocar comida no corpo é como abastecer o carro. Alimentos naturais, integrais, são como um combustível premium. Já os alimentos ultraprocessados são como aquela gasolina ruim, adulterada. Eles são feitos de amido refinado, açúcar,
farinhas, aditivos, conservantes, emulsificantes, muito nome que a gente não sabe o que é, muitas vezes estão contaminados com substâncias tóxicas como BPA, pesticida, ou seja, nada de bom. E pior, esse tipo de comida ele não fornece os nutrientes que o nosso corpo precisa para funcionar bem. É como se faltasse o óleo para lubrificar a engrenagem do nosso motor interno. E quando nos alimentamos mal, geramos muito radicais livres ou espécies reativas de oxigênio, que são como uma poluição produzida pelas mitocôndrias. E esse lixo tóxico, ele contribui para a inflamação, para o estresse oxidativo, para os sintomas de doenças crônicas também. O corpo, ele até produz os seus próprios antioxidantes para se defender. Só que quando a gente está exposto demais à toxina ambiental, à infecção, à alergia alimentar, excesso de caloria, uma alimentação ruim, um desequilíbrio intestinal, falta de nutriente, tudo isso vai danificando as nossas mitocôndrias. E aí o problema vai se intensificando. E isso acontece a ponto dos nossos próprios mecanismos de defesa, os sistemas antioxidantes do corpo, eles não conseguirem acompanhar. Começa a ficar muito afogado de porcaria, vamos dizer assim, né? Aí vem uma crise energética, faz um dano nas mitocôndrias, o desenvolvimento de doenças crônicas, isso sempre vai ter um efeito. As mitocôndrias que não funcionam bem, elas estão na raiz de muitos sintomas, do tipo de sensação de não estar se sentindo bem, do cansaço, doenças crônicas como obesidade, diabetes, doenças cardíacas, problemas digestivos, demência, Parkinson, fadiga crônica, fibromialgia. Teve um estudo publicado no British Medical Journal. Ele ligou alimentos ultraprocessados a 32 problemas de saúde, incluindo câncer, morte por todas as causas, ou seja, morrer de qualquer coisa. Insônia, depressão, ansiedade, asma, hipertensão, fígado gorduroso, pré-diabetes e muito mais. Existem também vários estudos ligando alimentos ultraprocessados à síndrome de fadiga crônica. Mostram que 70% das pessoas com essa condição consomem gorduras ruins, têm baixa ingestão de frutas e vegetais, e 95% têm uma alimentação pobre em fibras. Uma alimentação rica em açúcar e amido eleva o nível da glicose no sangue, fazendo o pâncreas, coitado, liberar insulina para levar essa glicose para as células como energia. Só que às vezes o corpo exagera, a glicemia cai demais, o que a gente chama de hipoglicemia, que também é um estresse para o corpo e ativa hormônios de luta ou fuga, como adrenalina e cortisol. Isso leva a uma série de sintomas: ansiedade, palpitações, suor, crises de pânico, nervosismo. Com o tempo, esse sobe e desce de glicemia causa resistência à insulina, mais radicais livres, mais inflamação e pronto, a gente tem aí mais um ciclo vicioso. E com isso, ficamos inflamados, ganhamos peso, a saúde metabólica vai por água abaixo. E isso pode gerar sintomas variados, como dor de cabeça, falta de foco, fadiga, ganho de peso, até desequilíbrios hormonais. Agora, o caminho para reverter é você fazer a conexão entre o que você come e como você se sente. Eliminar certos alimentos por um curto período e ir observando ali como é que seu corpo reage é uma das formas mais eficazes de resetar o organismo. É como apertar o botão de reinício lá do computador. Voltar o seu corpo para as configurações de fábrica. E acredite, isso pode acontecer em poucos dias. Nem precisa de semanas. Aliás, eu escrevi um livro, um e-book, chamado 7 Dias para Resetar o Seu Corpo. Um guia prático para desinchar, ganhar energia e se sentir leve. Justamente para você aprender por aprender e descobrir um protocolo que funciona para a vida, para nos manter saudáveis. É uma forma de ajudar o maior número possível de pessoas a colocar esse plano em prática com facilidade. Quando você faz o oposto do que está te adoecendo, ou seja, quando você abastece o seu corpo com combustível limpo, de qualidade, bom, os hormônios se equilibram, a energia volta, a inflamação diminui.
Mas o que seria esse combustível limpo? É simples, é comida de verdade. É uma comida que você consegue reconhecer de verdade, falar o nome dela, que ela vem da natureza. Alimentos integrais, ricos em nutrientes, que fornecem tudo o que o corpo precisa. Proteína, vitamina, minerais, ácidos graxos, bons, fibras. Esses alimentos, eles mantêm a sua glicemia estável, te deixam saciado por mais tempo, dão energia, protegem as suas mitocôndrias, tudo que você precisa para ter saúde de verdade. Sei, né? De repente você pode achar, é muito, 7 dias, mas são só 7 dias para você começar. Com certeza você consegue. O seu corpo vai te agradecer. E se depois desse tempo você estiver se sentindo melhor, porque com certeza vai estar, com mais energia, menos dor, menos inchaço, mais leveza, mais clareza mental, ótimo. Você pode, a partir daí, começar um novo estilo de vida. Reintroduzir alguns alimentos com consciência, observar como seu corpo está reagindo. Assim você vai descobrindo o que realmente funciona para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Te agradecer pela sua companhia, ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até a próxima.